Então, gente, o juiz federal Manuel de Oliveira Herari. Uma conversa super tranquila, acho que muito produtiva. Acho que vocês devem estar gostando tanto quanto eu. E nós terminamos o bloco anterior falando sobre a justiça e a comunicação dos atos processuais. Antigamente, no século XX, nos séculos passados, havia um tipo de comunicação. O Brasil fez uma opção de estender essa comunicação, inclusive diretamente das sessões de tribunal. Hoje em dia, se você quiser assistir uma sessão do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, você assiste. E aí, você vê os lados positivos e os lados negativos, na tua perspectiva, Manuel, da TV Justiça, da TV Câmara, da TV Senado. E se isso caberia também via web, o acompanhamento de uma sessão de plenário de um TRF. Na verdade, nós não podemos fugir às inovações de comunicação que as últimas décadas trouxeram. Sabemos que hoje as informações chegam com muito mais frequência por esses meios do que pelos tradicionais. E os tribunais, os órgãos do judiciário não podem ficar alheios à evolução que a sociedade apresenta na parte referente à comunicação. Eu entendo que foi uma ideia salutar a transmissão das sessões do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, o Brasil padecia e ainda padece de muita desinformação. Perfeito. Sobre o funcionamento das instituições. Perfeito. Nós, às vezes, conversamos com pessoas qualificadas intelectualmente até, mas que não conhecem o mínimo que se desejaria sobre o funcionamento das instituições políticas e jurídicas do país. E não é possível contribuir para o aprimoramento de algo que não se conhece. Exatamente. Ponto de partida é o conhecimento. Portanto, quanto mais se divulgar, para mim, será melhor. É claro que há aqueles que criticam, dizem, não, mas aí alguns juízes podem ser tentados ao exibicionismo, ser tentados a prolatarem votos longos. Isso seria uma distorção. E nós não podemos trabalhar com distorções. Temos que trabalhar com a expectativa do que é o normal, é o comum. E acredito que o comum seria a manutenção do mesmo padrão, quer o julgamento esteja sendo transmitido, quer não esteja sendo transmitido. A transmissão funcionaria também como controle. Funcionaria como controle. Eu acho que é uma forma de controle social, porque efetivamente a sociedade toda está vendo como aquele processo está sendo julgado, certo. Está percebendo como aquele processo está sendo julgado, a sociedade toda está conhecendo aquele juiz, está conhecendo suas ideias, perfeito, está conhecendo o seu perfil, e é um instrumento de controle, não no sentido de que o juiz vai jogar para a plateia, de que o juiz vai proferir votos para agradar, não nesse sentido, mas no sentido de fiscalização. Afinal, todos os poderes do Estado estão sujeitos à fiscalização popular. Perfeito. Inclusive, o povo, que é o titular último do poder, tem todo o direito de fiscalizar o que um agente público de qualquer nível esteja fazendo no exercício da sua função. E aí, realmente, você tem algo salutar. Por outro lado, como você salientou há pouco, seria uma contribuição também para o debate acadêmico se, pela internet, né, as sessões dos tribunais em geral estivessem sendo transmitidas. Né? Seria um material de estudo muito bom para os alunos, que poderiam ali verificar até de que modo os juízes decidem, quais são os fatores, né? até estudos acadêmicos importantíssimos poderiam ser desenvolvidos sobre os fatores que influenciam o julgamento. Até a história, normalmente a história aparece sempre como sendo do vencedor. No caso do processo, eu digo isso aos meus filhos, no caso do processo, você vê tanto um lado quanto o outro.
Então, de repente, o tribunal, enfim, o órgão judiciário pode ter decidido de uma maneira, mas também foi dada a possibilidade da outra parte se manifestar. E o contraditório seria mais efetivo. O contraditório seria mais efetivo. E nós observamos que, às vezes, a divulgação de uma tese, mesmo vencida, Claro. se ela é divulgada, né, se ela chega a outros setores da sociedade, quem sabe se ela pode tornar-se vencedora. O voto vencido de hoje. De hoje, é a jurisprudência de amanhã, né? Certo. Muitos já dizem assim, né? E com o conhecimento daqueles argumentos, é possível até que outros magistrados se sensibilizem, passem a adotá-lo, né? E ele vem então crescendo e vai surgindo. De modo que isso é o que empolga o exercício da judicatura. Acho que a judicatura fica muito mais empolgante quando nós temos plena consciência de que estamos dialogando com a sociedade, estamos, né, trabalhando nesse diálogo com a sociedade. É claro que não vamos ser sempre majoritários, não vamos sempre estar aqui refletindo, né, o que a sociedade está pensando, porque afinal de contas nós temos a nossa independência de julgar e nós temos uma formação profissional que algumas vezes nos leva até a tomar decisões juridicamente acertadas, contra-majoritárias, né, que vão contra. Isso aí é perfeitamente comum, normal. Mas eu acho que até esse fosso vai se quebrando, né? Porque a gente vê, tem tantos temas, né, que a sociedade hoje está pensando de uma forma, e que talvez se ela ouvisse a opinião, a palavra de um especialista, ela passasse a pensar um pouco diferente, passasse a refletir um pouco sobre aquilo, né? Então, da mesma maneira, pode ser que haja temas que o juiz esteja julgando assim, porque está apegado aos textos legais, né? Mas, por outro lado, alguém está reclamando lá embaixo, alguém está reclamando lá na sociedade, né? E está sofrendo por isso. E esse sofrimento, né, tem que chegar ao juiz, para o juiz verificar se aquela interpretação que ele está dando ao texto legal é a mais adequada. Aí eu te pergunto, 125 anos de Justiça Federal. O Poder Judiciário, é natural, ele costuma ser muito tradicional. Será que o Poder Judiciário ele é tradicional e deve continuar sendo tão tradicional? Ou o Poder Judiciário, que é chamado para discutir questões, às vezes, tão tormentosas, casamento de pessoas do mesmo sexo, e aí? O Poder Judiciário ele pode ir assumindo uma nova fisionomia no século XXI, ou isso é algo impossível? Não, eu acredito que o tradicionalismo do Poder Judiciário ele sofreu grandes abalos nos últimos tempos. Nós já não temos um judiciário de perfil assim monolítico, rígido na manutenção das tradições. Eu acho que até a própria ampliação da magistratura, a cada vez mais nós temos um número, de certa forma, maior de juízes, né? A diversidade social dos juízes, das pessoas que vêm compor os cargos da magistratura, nós somos pessoas de origens distintas, tudo isso tem contribuído para Mas eu pergunto pelo a sociedade. Seguinte, Manuel também foi procurador da República. Pois bem, então, o Ministério Público, ele é do início ao fim de carreira, né? Então, o subprocurador-geral da República, ou mesmo procurador-geral da República, funcionando perante o Supremo, ele é de carreira, ele fez concurso público, não é? E aí ascendeu na carreira. O Judiciário não é bem assim. Quer dizer, como falou, o concurso público, ele escolhe os juízes de primeiro grau, mas a partir daí, digamos, nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais já há o quinto, não é verdade? Já há o quinto de advogados e membros do Ministério Público. E não há mão dupla, ou seja, o membro do Ministério Público pode entrar no Poder Judiciário pelo quinto, mas o Judiciário não. Por outro lado, há também o terço dos tribunais de justiça, ou seja, dos tribunais, Superior Tribunal de Justiça, ou seja, um terço de desembargadores estaduais, um terço de desembargadores federais e um terço de membros do Ministério Público e de advogados. E não é incomum que no terço dos desembargadores estaduais e no terço dos desembargadores federais as pessoas que ascendem serem do quinto. Talvez pelo fato
uma provocação. Uma maior aproximação. Né? Uma maior aproximação, digamos assim, um maior traquejo político. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós temos a figura do quinto, se não me engano, vem desde a Constituição 34, que há essa previsão, né, do quinto constitucional, e não há dúvida de que há uma boa fundamentação teórica para que ela exista. O objetivo é fazer com que as cortes não sejam formadas exclusivamente por pessoas oriundas das carreiras e possibilitar uma abertura. Aquele que ingressa pelo quinto, ele traz a contribuição do seu setor profissional, seja do Ministério Público, seja da advocacia, para o aprimoramento dos trabalhos do judiciário. Não estou criticando o quinto em si mesmo, né? Não há dúvida, no entanto, que para efeito de progressão, de acesso aos cargos superiores do judiciário, nos tribunais superiores, há uma facilidade maior dos juízes oriundos do quinto. É natural que essa facilidade exista. Esses juízes estão habituados à arte da argumentação muito mais do que os juízes de carreira. Afinal, foram advogados, foram membros do Ministério Público por muitos anos e se habituaram a desenvolver essa arte de argumentação, de estar trazendo os seus argumentos e tal. E também, na medida em que já concorreram a um ingresso com uma conotação fortemente política, é mais fácil que tenham formado conhecimentos e tenham elementos de maior facilidade para se aproximarem, né, novamente do lado político da sociedade. E o modelo da Procuradoria poderia ser todo, do início ao fim, a base do concurso da Procuradoria da República, por exemplo, seria inapropriado para o Poder Judiciário, Manuel? O modelo da Procuradoria, ele tem um questionamento que seria aqui a escolha, digamos, do chefe da instituição, o Procurador-Geral, escolha que é feita com uma discricionariedade muito ampla do Presidente da República. Embora nos últimos anos, né, se tenha feito uma lista informal, que será seguida ou não, mas vem sendo de certa forma respeitada nos últimos anos. No entanto, né, o que a Constituição preconiza não é isto. A Constituição dá uma discricionariedade muito ampla ao Presidente da República, bastando que o indicado seja membro da carreira. Bastando isto. Então, pode aí o Presidente da República escolher qualquer um, né, para essa finalidade, né? Então, realmente há esse ponto. Eu acho que no caso assim, das promoções do Judiciário, o que se deveria fazer seria, em primeiro lugar, aprimorar as promoções para os tribunais de segundo grau, retirando a ingerência do Executivo, certo, considerando que essa ingerência já foi retirada nos tribunais de justiça, não tem porquê ela ser mantida nos tribunais federais de segundo grau. Admito que se possa, né, por uma proposta de emenda, mandar aplicar o quinto no âmbito dos tribunais regionais federais para efeito dessa promoção. Aí eu aproveito o seguinte: na tua perspectiva, o que faz o quinto de antiguidade prefeito na promoção do merecimento ser aplicado à Justiça do Trabalho, que não é organizada em entrâncias, e não ser aplicado à Justiça Federal? Eu acredito que isso aí tenha sido fruto, pura e simplesmente, né, de um entendimento de um Supremo em determinado caso. Certo. A partir daquele caso, o Supremo entendeu e fixou um precedente. E nesse aspecto, né, o Supremo, ele se apegou ao precedente. Você, como professor de Direito Constitucional... Eu não vejo uma razão maior para que existe em um e não existe no outro. Certo. Não vejo assim razão maior, né? Afinal de contas, né, se a palavra entrância, ela também não existe na Justiça do Trabalho, né? Então não existe trabalho. Há um outro aspecto também que eu não sei por que fizeram, mas isso está expresso na Constituição, é que para o acesso dos juízes dos tribunais regionais do trabalho ao TST, certo, se exige que esse acesso fique restrito a quem chegou ao TST ao TRT oriundo da carreira. Que a gente falou há pouco, né? Então, quem chega no TRT pelo quinto não tem acesso ao TST. Certo.
Quer dizer, Interessante esse aspecto, isso? né? Por que esse tratamento na Justiça do Trabalho e diferentemente na Justiça Federal, na Justiça Estadual? Né? Aí eu provoco você, porque isso me parece importante. Porque a Justiça do Trabalho ela tem essa característica de, como falou muito bem Manuel, de respeitar a origem, não é? E a Justiça Federal não tem. Eu te pergunto, seria pela natureza das causas? Exemplo, a gente na Justiça Federal atualmente está discutindo muito questões criminais institucionais. Por exemplo, a delação premiada e os crimes de Estado. Você como professor também, porque Manuel também tem essa vertente, não é só administrativo e constitucional e comercial, mas também penal, Manuel. Fala um pouquinho sobre a questão da delação premiada e dos crimes institucionais, que a Justiça Federal vem trabalhando muito nisso. Na verdade, eu há muito tempo que estou afastado assim dos estudos teóricos do direito penal, né? Eu apenas estudei com um mínimo de profundidade o direito penal na época em que prestei concurso para Procurador da República. Já se vão bem mais de 30 anos, né, que isso aconteceu. Então confesso que não tenho assim uma visão muito nítida destes novos institutos que estão aparecendo. Agora, como um simples leitor de jornais e, né, já chegou nenhum caso, não tive a oportunidade de examinar nenhum caso, né? Tá. Não chegou nenhum caso. Assim como um leitor, uma pessoa que acompanha os problemas, eu acho que é uma técnica que é importante para o combate à impunidade. O grande problema é realmente situar essa técnica dentro do sistema de garantias fundamentais. O grande problema é evitar, né, que as meras afirmações de alguém venha a levar outro à condenação, né, sem um respeito devido ao contraditório. Aí eu te provoco pela tua experiência, então. É evidente que uma delação não pode, por si só, isoladamente, levar a uma condenação. Mas ela pode provocar novas provas, e essas provas aí sim podem trazer condenação. Hoje mesmo eu tenho, digamos assim, um orientando que acabou de ter um texto aprovado sobre um tema muito afim e muito polêmico em um congresso internacional, que é o seguinte: ele defende que se a prova foi obtida por um meio ilícito, mesmo que haja a prova contra a pessoa, essa prova deve ser descartada. Aí eu te pergunto, a delação premiada não é irregular, existem 6 ou 7 normas sobre a delação premiada, mas eu te pergunto o seguinte: se você já tem uma prova contra alguém, mas de repente a prova deveria ser produzida pela Polícia Federal e foi produzida também com o apoio da ABIN, não é? Essa prova deve ser descartada, não? Eu acho assim, que realmente nós devemos ter uma certa cautela com a questão da admissibilidade das provas no processo penal. E uma cautela que é fruto, né, do modelo garantista que a nossa Constituição determinou. Não devemos ser excessivamente formalistas nesse aspecto, mas se realmente se demonstrou e houve a violação, alguma garantia que a Constituição estabelece, e garantia essencial para a produção da prova, né, talvez realmente aí o aspecto formal ele venha a preponderar. Bom, tornozeleira eletrônica. Também hoje em dia se afirma, olha, a prisão não recupera ninguém. Então, a tornozeleira eletrônica vem sendo, digamos assim, um sucedâneo, não é, para que o nosso sistema penitenciário, que não é bom, não é, venha a ter uma espécie de substitutivo. Mas a gente vê que de repente a bateria acabou e a tornozeleira eletrônica deixa de funcionar. Ou então aquele caso é também estranho, mas fazer o quê? Tirou a tornozeleira eletrônica e colocou num galo para que o sistema eletrônico não percebesse. Isso. E aí, Manuel, o que é que você pensa a respeito desse sistema da tornozeleira eletrônica que está sendo
aplicado. Já teve casos concretos? Nós nunca chegamos a aplicar a tornozeleira. Agora, eu realmente sou adepto das penas alternativas. Eu entendo que nós chegamos a uma situação... Tem um sistema de controle, Manuel? Temos um sistema de controle. Nós chegamos a uma situação do sistema penitenciário brasileiro em que não é recomendável ampliar a frequência a esses estabelecimentos, né? Principalmente por pessoas de baixa periculosidade, por pessoas que não praticaram crimes violentos, por pessoas que oferecem perspectivas de recuperação efetivas. Na verdade, né, um dos pontos em que o Estado brasileiro, a meu ver, está mais ausente é do sistema penitenciário. Sim. Nós temos um sistema penitenciário comandado por agentes privados. E o sistema penitenciário federal, Manuel? O sistema penitenciário federal, ele é muito restrito aos presídios de segurança máxima. Certo. E acho até modelares esses presídios. E realmente até que eles oferecem condições. Não obstante a segregação muito forte que impõe ao preso, porque evita praticamente o contato entre os presos, a não ser em momentos muito breves durante o dia. Eu tenho escutado o seguinte raciocínio na universidade, nos debates, que, olha, se a prisão que é aplicada hoje em dia em grande medida aos mais pobres, não vem dando resultado em relação aos mais pobres, para que então aplicar a prisão para os que não são mais pobres? Também não daria resultado. Então, crimes econômicos sendo punidos por prisão seria um equívoco. Isso tudo acrescentando finalmente o seguinte para essa intervenção minha, que se diz, olha, mas vai se dar à polícia os mesmos poderes, a polícia brasileira, os mesmos poderes que se dá à polícia europeia, mas a polícia europeia é mais preparada. Se você atribuir os mesmos poderes para a polícia brasileira, corre o risco de abuso. E aí, Manuel, o que é que você pensa sobre essas questões? Coisa que eu acho que realmente a prisão, ela no Brasil, no momento, ela não oferece a resposta adequada a nenhum tipo de crime. Tá. Ela não oferece a resposta. Eu acho que no caso aí, né, os crimes econômicos, eles merecem uma punição rigorosa, mas se fosse possível, porque é muito difícil, mas se fosse possível um sistema que retirasse toda a capacidade econômica de quem cometeu um crime deste, aí a punição seria realmente eficaz, né? Se nós pegássemos um bilionário deste, né, que cometeu um crime econômico, né, de gravidade, e de repente, né, ele se visse privado da sua principal fonte de poder, que é o dinheiro, né? Eu acho que não teria punição mais sentida do que esta, né? Mas aí eu te pergunto, nós não estaríamos em uma situação, um verdadeiro paradoxo, no seguinte sentido: nós temos um sistema político de financiamento eleitoral, não é? Então, as grandes empresas, é natural, é o comum, elas financiam deputados, senadores, presidentes. Isso é assim, a gente não pode distanciar a prática da teoria. Então, também não seria natural que as pessoas que são eleitas tenham uma certa gratidão em relação aos financiadores, quando não são eles próprios os financiadores. E aí, digamos assim, se o nosso sistema é de escolha política nos tribunais superiores, ou pelo menos mista, é um sistema misto, nós adotamos esse sistema, não seria inimaginável defender uma situação como essa, de retirada de todo o poder econômico, que é exatamente o poder econômico que financia as campanhas? Na verdade, nós chegamos a um ponto essencial de todos os problemas brasileiros, que é a questão da formação do poder político. Esse poder político, sem dúvida, ele não vem tendo a origem que todos nós desejaríamos, né? É um poder político que, sem dúvida, vem sendo formado em larga escala com a ampla utilização de dinheiro, ampla utilização do poder econômico. E realmente nós temos aí uma sucessão de fatos que cada vez mais evidenciam isto, né? Que o dinheiro que circula em campanhas políticas atinge proporções inimagináveis.
Acredito que, se não me engano, houve decisão recente sobre a questão de financiamento de campanha, né? Por pessoas jurídicas, né? Vedando esse financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, né? É um caminho, mas talvez não resolva, porque há necessidade de uma fiscalização maior. Os órgãos de fiscalização precisariam estar muito mais bem equipados, né? Para evitarem esses abusos, né? Porque o fato é que nós lamentamos muitas vezes que pessoas de elevadíssimo nível intelectual e moral tenham se afastado da atividade política nos últimos anos. E a razão do afastamento tem sido exatamente a inviabilidade do financiamento de campanha, né? Então é algo assim lastimável. Aí essa questão do financiamento de campanha, ela está na origem, eu acho que de quase todos os problemas brasileiros. Se realmente, né, nós conseguíssemos um modelo de escolher uma excelente representação política, claro que tudo estaria muito bem encaminhado, né? Porque nós temos tantos problemas no Brasil para debater, e às vezes ficamos, né, anos e anos, né, e debatendo questiúnculas de interesses meramente pessoais, partidários, né? Nós vivemos assim uma pobreza muito grande do debate, as próprias campanhas políticas. Certo. Nós ligamos, vamos fazer o debate, não sei o quê, e o que é que sai daquele debate? Nada. Certo. Absolutamente nada, né? Eu acho que deveria haver uma reformulação e uma luta aí até da sociedade, porque quem está participando do sistema não tem grande interesse de mudar, não. Mas deve ser uma luta assim da sociedade, né? Começando a mostrar como deve ser uma campanha política. O que é que se deve debater em uma campanha política. E a tua experiência como professor, ligado aí aos jovens, acha que está mudando, os jovens têm interesse por isso, não têm interesse? Eu acredito que os jovens, eles passaram um certo período de apatia logo após a Constituição. É como se houvesse uma ressaca. Já tinham lutado tanto na época do chamado regime militar, e então depois, né, conquistada aquela liberdade, eu acredito que nós tivemos aí umas turmas que foram dominadas pelo individualismo, cada um querendo, né, o seu emprego, o seu lugar, o seu papel, muito mais do que o debate. Já nos últimos tempos, nós estamos assistindo uma volta. Otimismo, então. Uma volta, eu acho que sim, uma volta do debate político no meio estudantil. A gente já vê as eleições para os diretórios marcadas por posições políticas, né, bem definidas, que é o importante. Eu acho que o importante é você ter posições bem definidas, que é o que falta na nossa política no sentido maior, né? É você ter posições políticas bem definidas. Seria muito bom que alguém se apresentasse como candidato a presidente. Por exemplo, eu sou o candidato da direita, eu defendo o capitalismo puro, eu quero abolir com todos esses assim como jornais também, como jornais também. E o outro chegando, não, eu sou o candidato que, pelo contrário, eu quero aqui distribuir a riqueza, eu quero fazer isso, eu quero fazer tudo aquilo outro, né? Eu quero ampliar os benefícios sociais, não imposto de camada trabalho, não trabalho. Identificando métodos, origem, como fazer, origem, receita e despesa. Esse é que seria o debate que todos nós gostaríamos de ver numa campanha, né, política. Nós, confesso que ficaríamos ali talvez o dia inteiro assistindo aquele debate, né, e tentando formar a nossa convicção, né, em quem a gente votaria. Tá bom, Manuel. Certo? Olha, eu quero te agradecer. Eu agradeço. Então, a gente escutou em 3 blocos o juiz federal Manuel de Oliveira Herade, do TRF da 5ª Região, professor experientíssimo, muito querido dos alunos. Mas, Manuel, olha, muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço muito e estou sempre à disposição. Tá. Ok.